noivo morto ao trono. A história de George V e Maria de Teck. Imagina, você tá pronta para um casamento, todo mundo sorrindo, e aí eles comentam: sabia que a noiva ia se casar com o irmão morto dele antes? Parece até roteiro de série, mas isso realmente aconteceu na monarquia britânica. Hoje vamos mergulhar na curiosa e desconfortável história do George V e da Maria de Teck. O casal que começou com um casamento arranjado, passou por um noivo morto e terminou no trono da Inglaterra. Entre tradições, escândalos e muito drama, essa história é um exemplo de como na realeza o dever sempre vence o romance. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos nos aprofundar no glorioso e disfuncional mundo da monarquia britânica. De novo, explorando essa história de casamentos arranjados, dramas familiares e Jack o Estripador para temperar. Pega o seu chá porque o babado é quente. Mas antes de falarmos de George V e Maria de Teck, vamos começar pelo elefante da sala, Ed, o irmão mais velho. Se você acha que tem aquele parente que vive causando na família, saiba que o Ed seria o rei do caos, literalmente. Ed, ou Príncipe Albert Victor, era o típico herdeiro problemático, e não daquele jeito carismático que dá boas histórias, mas daquele tipo que faz a família inteira suar frio quando ele aparecia em público. Afinal, ele tinha uma habilidade inata para atrair escândalos. E olha que naquela época a imprensa não era nem de longe tão implacável quanto hoje. Ainda assim, o Ed conseguia. Era quase um dom. Para entender a bagunça que era a vida desse cara, vamos voltar do início. Ed nasceu em 1864, filho do então príncipe de Gales, depois Eduardo VII e neto da rainha Vitória. Até aí, tudo certo. Só que desde pequeno ele parecia diferente. Não no bom sentido. Os tutores dele reclamavam que ele era lento. O cara era bonito e vinha com todo o pedigree real, mas não dava para negar que ele não era o mais brilhante da turma. Um dos tutores chegou a escrever o Ed como gentil, mas sem uma centelha de intelecto. Pois é, não exatamente o material que grandes reis são feitos. Isso não melhorou com a idade. Na adolescência e juventude, o Ed passou a demonstrar uma paixão enorme por festas. Não exatamente aquelas sofisticadas de chá e ópera. Ele era do tipo que frequentava clubes duvidosos e bordéis em Londres. E o mais interessante, sempre dava um jeito de ser descoberto. Agora, se você acha que isso é ruim, espere até ouvir os rumores mais absurdos envolvendo o nome dele. Por exemplo, a teoria que o Ed podia ser o Jack o Estripador. Mas vamos com calma. Historicamente, isso é quase impossível. Primeiro, porque nos períodos em que aconteceram os crimes em Whitechapel, o Ed estava em Sandringham ou em outras viagens. Segundo, porque, sejamos honestos, ele mal conseguia administrar a própria vida, quem dirá uma série de assassinatos. Ainda assim, essa teoria ficou famosa e sabe por quê? Porque era boa demais para não virar fofoca. Quem não quer imaginar que o herdeiro do trono britânico fosse um assassino em série? É como se fosse um roteiro perfeito para um filme de suspense. Claro, isso nunca foi provado, mas o estrago já estava feito. A essa altura, o nome do Ed estava associado a tudo de ruim. Escândalos, boatos de casos homossexuais, rumores de filhos ilegítimos. Era tanto drama que a rainha Vitória devia sonhar com ele todas as noites. E não de um jeito bom, é claro. E foi aí que surgiu a grande ideia da família real. Vamos arrumar uma noiva. Porque, claro, se tem uma coisa que pode salvar a reputação de um príncipe problemático, é um casamento arranjado com uma princesa impecável. Afinal, nada diz redenção como uma cerimônia luxuosa e uma noiva sorridente. Só que achar uma noiva foi mais complicado do que parece. Primeiro eles tentaram empurrar a princesa Margaret da Prússia, só que segundo a rainha Vitória, ela não era regularmente bonita. Que jeito sutil de rejeitar as pessoas, né? Depois veio a favorita do Ed, a princesa Helene de Orleans. Ela realmente era o perfil dele, ele gostava dela. Mas tinha um pequeno problema, ela era católica.
E se tem uma coisa que a monarquia britânica não tolerava, era a ideia do futuro rei casado com alguém católico. Então, não. E foi assim que a Mary de Teck entrou na história. Ela era perfeita, ou pelo menos aceitável. Sua família tinha um status nobre, mas não tão elevado a ponto de criar problemas. Ela era disciplinada, educada e, acima de tudo, disposta. Honestamente, a gente nem sabe o quanto a Mary tinha escolha nesse acordo. Mas o que importa é que ela disse sim. O casamento começou a ser planejado então e tudo parecia caminhar para a redenção do Ed. Só que aí de repente ele morreu. Em janeiro de 1892, apenas algumas semanas antes do casamento, ele contraiu pneumonia ou, dependendo de quem conta a história, uma combinação de várias doenças que o corpo dele já não aguentava mais. Foi então uma tragédia para a família real, claro, mas ao mesmo tempo uma solução silenciosa para muitos problemas que o Ed causava. E quanto a Mary? Bem, ela ficou noiva de um cadáver. Mas calma, porque a história dela com a monarquia britânica estava longe de acabar. Entra em cena o nosso próximo personagem principal, George V, o irmão mais novo do Ed, e como a história nos mostra, o cara que herdou tudo, até a noiva. Agora então que já falamos do Ed, o príncipe que conseguiu ser uma espécie de plot twist ambulante, vamos focar na noiva que quase foi, e acabou sendo de outro jeito. Mary de Teck, que merece uma salva de palmas só por ter sobrevivido ao caos que era a família real britânica. Ela nasceu em 1867, filha de um príncipe alemão e uma mãe britânica, o que já colocava sua família em uma posição meio peculiar. Eles tinham títulos, mas não eram o top da hierarquia. A Mary era disciplinada, inteligente e muito educada. E ao contrário do Ed, reputação impecável. Era quase como se a rainha tivesse encomendado sua futura rainha sob medida. Mas a pergunta que fica é: a Mary sabia onde estava se metendo? É difícil dizer. Ela provavelmente tinha alguma noção dos escândalos do Ed, mas mesmo assim aceitou o compromisso. Talvez porque ser rainha parecia um destino irresistível. Talvez porque, naquela época, as mulheres nobres não tinham muito espaço para decidir suas próprias vidas. Ou talvez porque ela era a rainha da paciência. Algo que seria mais útil bem mais tarde, aliás. Aí essa parte da história você já sabe. E agora que fica interessante ir o lado pragmático da monarquia britânica. A Mary já estava no radar da família real. Eles tinham investido nela, digamos assim. E na lógica da realeza, por que desperdiçar uma boa noiva quando há outro herdeiro disponível? E se você casasse com o irmão dele? Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Não sei se eles tinham estudado os Tudors e viram que isso aconteceu com Henrique, o príncipe Arthur, com a Catarina de Aragão. Mas, se estudaram, eles deveriam saber que isso não acabou nada bem. Enfim, depois da morte do Ed, a rainha Vitória e seus conselheiros começaram a considerar essa ideia ousada ou bizarra. Casar a Mary com George, o irmão mais novo do Ed. George era o próximo da linha de sucessão, afinal, e a Mary já tinha mostrado que sabia lidar com o caos. Era quase como se o destino dela fosse inevitável. Lembrando que isso não era incomum na época. Casamentos arranjados entre famílias reais seguiam uma lógica política, não romântica. Se dois irmãos se casassem com a mesma mulher, ninguém via problema, desde que isso fortalecesse alianças. Mas ainda assim a situação era meio complicada. Afinal, o George estava herdando a noiva do irmão morto e o trono. E o que o George achava disso? Ele, como a maioria dos membros da família real, era bem reservado. Ele não tinha o carisma do Ed. Se é que o Ed tivesse algum carisma. Mas era responsável, discreto e obediente. E acima de tudo, ele sabia que não tinha muita escolha. Se a família real decidisse que ele deveria casar com a Mary, era isso que ele faria. Aliás, o George até tentou escolher sua própria noiva antes. Ele teve interesse na princesa Marie da Romênia, que era jovem, bonita, mas completamente desinteressada nele. Ela recusou o George com tanta veemência que nem a pressão da família real foi suficiente para convencê-la. Resultado? George acabou aceitando a Mary.
ou, dependendo de como você vê, cedendo à inevitabilidade. Outra coisa, antes de se tornar herdeiro, o George V teve uma vida bem diferente. Ele foi enviado à Marinha Real, onde aprendeu disciplina, hierarquia e o amor por regras. A experiência mudou seu caráter de maneira profunda, tornando-o o oposto do Ed. Enquanto o irmão era um símbolo do caos, o George era a personificação do dever. E essa disciplina naval o acompanharia pelo resto da vida. Enfim, em 1893, pouco mais de um ano após a morte do Ed, o George e a Mary ficaram oficialmente noivos. E sabe o que é mais curioso? Apesar das circunstâncias estranhas, o casamento deles acabou sendo relativamente bem-sucedido. Mas não vamos pular etapas. Antes de chegarmos ao felizes para sempre, a gente precisa falar o quão estranho foi o início dessa união. Primeiro, o George V decidiu que a lua de mel seria em York Cottage, o lugar onde o Ed morreu. Sim, ele levou a Mary para passar os primeiros dias de casados na casa que estava cheia dos pertences do irmão falecido. Super romântico. Dá para imaginar a Mary entrando no quarto e pensando: sério, George? Aqui? Mas a Mary era prática. Em vez de reclamar, ela se adaptou. Esse era o estilo dela, fazer o melhor com o que tinha. E ao longo dos anos, isso se tornaria uma das marcas da sua personalidade. Ela era uma mulher que sabia transformar situações desconfortáveis em algo funcional. Então, o que aprendemos até agora? Que a Mary era um exemplo de paciência e o George era um pouco sem imaginação. Mas e depois? Como foi o reinado do George? Será que o George e a Mary encontraram algum tipo de felicidade no meio desse caos todo? Calma, pequeno gafanhoto. Agora, vamos falar de um personagem, o George, o futuro rei, que eu ainda não tinha falado. O homem que não apenas herdou o trono, mas o fardo de tentar manter a monarquia britânica relevante em uma época de mudanças. Mas spoiler, ele não era o tipo de cara que a gente chama de visionário. Ele nasceu em 1865, um ano depois do Ed, e desde cedo foi o spare, como diz o Harry, a sombra do irmão. Se o Ed era aquele filho que fazia todo mundo perder a paciência, o George era aquele que ninguém notava. Ele era discreto, sério e sem graça. Enquanto Ed estava causando em Londres, o George estava no mar, servindo na marinha. E parece que ele realmente gostava disso. A vida no mar moldou o George de um jeito peculiar. Ele era disciplinado, rígido e tinha uma obsessão quase doentia por regras. Sabe aquele amigo que chega no churrasco e começa a reorganizar os pratos da mesa? Esse era George. Não que fosse ruim, claro, seria ótimo para ele ser rei. Ele era o oposto do Ed, o que deve ter sido um alívio para a rainha Vitória. Mas, embora fosse dedicado, ele não tinha muitas aspirações. Ele não pensava em grandes mudanças ou deixar um legado histórico. Na verdade, ele parecia bem confortável apenas seguindo as tradições. E quando o Ed morreu, tudo ficou mais evidente. Aí, o George foi empurrado para o centro do palco. Agora, ele era o próximo na linha de sucessão. E isso significava que toda a pressão de seu futuro rei caiu sobre seus ombros. E sabe o que é mais interessante? Ele nem queria ser rei. George estava feliz na marinha, vivendo sua rotina longe das fofocas da corte. Mas, como sempre, a vida e a monarquia tinham outros planos. E sobre o casamento, novamente, o George era um homem prático. Ele sabia que casar com a Mary era o caminho mais lógico. E, pelo menos, ela parecia ser o tipo de mulher que sabia lidar com a loucura da família real. E assim, em 1893, o George e a Mary se casaram. E apesar de toda a estranheza das circunstâncias, eles acabaram formando uma parceria sólida. Não era um casamento, claro, baseado em romance ou paixão, mas em respeito mútuo. A Mary era disciplinada, inteligente e prática, características que o George admirava. E ele era estável e confiável, o que a Mary precisava depois de toda essa confusão. Mas nem tudo era tão harmonioso em casa. A relação rígida e disciplinada de George e Mary deixaram marcas profundas em seus filhos. O Eduardo VIII, o primogênito, acabou abdicando do trono por amor, algo que muitos atribuem à falta de apoio emocional na sua criação. Isso é o que dizem. Eu tenho minhas dúvidas.
Para mim foi porque ele tinha relacionamentos com nazistas, enfim. Já o George VI, segundo filho, pai da Betinha, assumiu o trono com grande relutância e lutou contra a gagueira e insegurança, traços que também podiam estar ligados àquele ambiente ruim que ele foi criado. Não posso usar outra palavra que não seja ruim. George também não era exatamente o marido mais carinhoso. Ele era frio e distante e preferia passar o tempo com seus hobbies, como colecionar selos. Enquanto a Mary estava lidando com as pressões da vida pública, o George estava em seu escritório organizando seus selos com a precisão de um cirurgião. Quando George V finalmente se tornou rei em 1910, ele enfrentou um mundo que estava mudando rapidamente. As tensões políticas estavam crescendo, o Império Britânico estava começando a mostrar rachaduras e a Primeira Guerra Mundial estava no horizonte. Não era exatamente o melhor momento para assumir o trono, mas o George fez o que sabia fazer de melhor. Manteve a calma e seguiu o protocolo. Aliás, foi durante a Primeira Guerra Mundial que o George, na verdade todo mundo, que estava envolvido com isso, tomou uma das decisões mais emblemáticas do seu reinado: mudar o nome da família real. Antes a dinastia era a Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, um nome claramente alemão, que não era ideal quando você está na guerra contra a Alemanha. Então, eles rebatizaram a família como Windsor. E, convenhamos, foi uma jogada inteligente. Afinal, quem não ama um bom rebranding? Essa mudança não foi apenas prática, mas crucial para a sobrevivência da monarquia. Na época, o sentimento anti-alemão era tão forte que muitos britânicos questionavam a lealdade da coroa. Ao rebatizar a dinastia como Casa de Windsor, George V não só reforçou a conexão da família com o povo britânico, mas também transformou algo impopular em algo completamente aceito, só mudando o nome. Apesar de sua rigidez, o George tinha um lado humano que às vezes aparecia. Ele era extremamente dedicado à família, embora não fosse caloroso. Ele tinha um relacionamento complicado com o filho mais velho, Eduardo. O George achava que o Eduardo era frívolo e irresponsável, o que, para ser justa, não era totalmente errado. Além disso, o George tinha uma preocupação genuína com o bem-estar do povo britânico. Ele pode não ter sido visionário, mas ele entendia a importância de manter a monarquia conectada ao público. Durante a guerra, ele e a Mary visitaram hospitais, fábricas e áreas devastadas pelos bombardeios, mostrando solidariedade em tempos difíceis. No final das contas, o George V não foi um rei revolucionário, mas deixou um legado importante: estabilidade. Em um período de grandes mudanças e incertezas, ele conseguiu manter a monarquia firme. Ele modernizou sim algumas tradições, como a criação da Ordem do Império Britânico, e reforçou a conexão da realeza com o povo comum. Mas como essa história acabou? George V, como se era esperado dele, passou a maior parte da sua vida dedicada à monarquia. Ele era metódico, rígido e obcecado por deveres. Mas nos últimos anos de sua vida, essas características começaram a ser acompanhadas por uma saúde cada vez mais debilitada. Ele era fumante assíduo, para não falar outra coisa. Muito tabaco. Como dizia minha sogra, fumava igual a caipora velha, o que resultou em problemas respiratórios bem graves. Na década de 1930, sua saúde começou a se deteriorar rapidamente. Ele sofreu bronquite crônica, que não é nenhuma surpresa, considerando que ele fumava igual um maluco. Além disso, George começou a perder energia e entusiasmo. Aí, em janeiro de 1936, ele contraiu uma gripe severa, que logo evoluiu para uma infecção pulmonar. Em 20 de janeiro daquele ano, ele morreu em Sandringham, cercado pela família. Aqui a gente tem um mistério bem macabro. Há registros de que o médico real Lord Dawson administrou uma dose letal de morfina e cocaína para acelerar a morte do George. A intenção é que ele morresse antes da meia-noite, permitindo que a notícia fosse divulgada na edição matinal do The Times. Meu bom Jesus amado. Enfim, após a morte do George, a Mary de Teck continuou desempenhando um papel super importante na família real.
Ela pode ter perdido o marido, mas não perdeu o senso de dever. Ela era conhecida por sua resiliência e dedicação, qualidades que se tornaram ainda mais evidentes nos próximos anos. Uma das maiores batalhas da Mary era algo que ela carregava desde o nascimento: a surdez. A condição era genética e recorrente em sua família, e ela enfrentou isso com uma força impressionante. Ela usava aparelhos auditivos rudimentares, que na época eram grandes e desconfortáveis, mas nunca a impediu de cumprir suas funções reais. Durante os eventos oficiais, ela desenvolveu a habilidade de ler lábios para acompanhar as conversas, uma prova da sua determinação. Apesar das dificuldades, a Mary se manteve ativa até o final de sua vida. Ela foi uma figura presente durante o reinado dos seus 2 filhos, oferecendo conselhos, mesmo que nem sempre fossem seguidos como toda mãe. Um exemplo disso foi sua relação com Eduardo VIII, o filho que abdicou do trono. A Mary nunca aceitou completamente a decisão de Eduardo, considerando-a uma traição ao dever real. Para ela, a monarquia vinha acima de tudo, até mesmo da felicidade pessoal. Agora, antes de eu continuar com os últimos anos da Mary, deixa eu contar uma curiosidade que provavelmente você não esperava. Dizem que a Mary de Teck tinha uma fama peculiar nos círculos da nobreza. Ela era acusada de ser cleptomaníaca. Sim, a rainha consorte que enfrentou crises globais e guerras e manteve a monarquia intacta também tinha o hábito, supostamente, de levar para casa objetos que não eram dela. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso que tá na playlist Windsor. Mas calma, a gente não tá falando de assaltos a banco. Segundo relatos que podem ter sido exagerados ou distorcidos pela fofoca da época, a Mary tinha o costume de visitar as mansões e castelos dos amigos da aristocracia, admirar as coleções deles e pedir as coisas ou esquecer de devolver alguns itens. Imagina a cena, a Mary olhando para um vaso bonito, comentando como ele era exatamente o que faltava no castelo. E de repente o vaso era doado ou desaparecia. Mas o mais interessante era a reação das pessoas. Afinal, o que você faz quando a rainha consorte pega emprestado ou perde algo da sua casa? Você, fazer o quê? Dizem que os donos dos objetos muitas vezes não reclamavam, porque convenhamos, quem vai confortar a rainha? Alguns até consideravam isso uma honra, como se fosse uma espécie de selo de aprovação real. Agora, antes de julgar a Mary, vale lembrar que muitas dessas histórias podem ter sido fabricadas ou exageradas. Afinal, era uma figura pública em posição de poder, e pessoas poderosas sempre atraem rumores, especialmente se forem mulheres e da monarquia. Além disso, a Mary era conhecida por seu gosto impecável por artes e antiguidades, o que pode ter contribuído para a ideia de que ela tinha essa fixação em pegar peças únicas. Mas, verdade ou não, o caso da rainha cleptomaníaca é um detalhe que adiciona um toque divertido e, quem sabe, humano à história da Mary. Porque, no final das contas, ela não era apenas a rainha séria e disciplinada que segurou as pontas da monarquia. Ela era, pelo menos na imaginação popular, uma mulher com um gosto específico para a decoração. E talvez um pouco ousada na maneira de adquirir esses novos itens. Enfim, ela viveu para ver grandes mudanças na monarquia e no mundo. Ela testemunhou o reinado de seu segundo filho, George VI, e a ascensão da sua neta Elizabeth II ao trono. Ou seja, ela foi a primeira rainha consorte a sobreviver a 2 reis consecutivos e ver sua neta assumir o trono. Esse feito único consolidou a sua importância na história como uma figura que atravessou gerações e crises, mantendo a monarquia relevante. E mais do que isso, ela foi um símbolo de continuidade e resistência, enfrentando mudanças sociais e políticas com uma dignidade que inspirava respeito. Mas, como a vida dessa rainha merece até um vídeo sobre ela, spoiler, vai vir, acabou. Sua saúde começou a declinar na década de 1950, mas mesmo assim ela se manteve presente na família real. Aí, em 24 de março de 53, poucos meses antes da coroação da Elizabeth II, a Mary de Teck morreu aos 85. Ela foi enterrada ao lado de seu marido
encerrando um capítulo significativo da história da realeza britânica. Então, o que fica dessa história? Apesar das personalidades contrastantes, o George rígido e metódico, a Mary resiliente e prática, os dois formaram uma parceria que garantiu a continuidade da monarquia. O George trouxe estabilidade em um período de grandes mudanças, enquanto a Mary foi a força silenciosa por trás das cenas, enfrentando os desafios pessoais e familiares com graça. Então, o que aprendemos hoje, classe? Que a realeza britânica tem uma habilidade incrível de transformar tragédias em cerimônias sociais, e que Mary de Teck deve ter tido uma paciência de Jó. Sério, casar com o irmão do noivo falecido e ainda aguentar passar lua de mel na cena do crime? Ícone de resistência. Depois disso, até os dramas do seu trabalho parecem leves, né? E aí, curtiu esse mergulho nos bastidores bizarros da monarquia? Lembra de deixar o seu like e seguir o canal para mais histórias como essa. Me conta nos comentários o que você achou. A Mary foi visionária ou só não tinha escolha? E a gente se vê amanhã às 8 horas. Um beijo e até amanhã!